Bom dia a todos vocês. Good morning, everyone. É sempre um prazer estar aqui com vocês, It was a pleasure to be here with everyone. rever rostos que a gente já conhece há um tempo e ver outros que a gente está sendo apresentado hoje. See everyone again, the same faces, and another one, new people here again. Hoje eu estou assim muito feliz porque minha esposa me acompanha. Today I'm very happy because my wife is here with me. Vou deixar ela falar um pouco I porque try to let her talk a little bit, eu acredito que ela vai deixar um pouquinho para mim. but I think she's going to speak just a little bit for me to talk a little bit more. Just 1 hour is okay. Grace and peace, but everyone. How Carlos told us, we are very happy to be here. Come back to the church. See the similar faces. And see and check how many people new is here and check how the God is working here in this church. We are very happy to see how the church is growing. How we are at the same family, we are here like our home. And pray always for the Pastor Davis family and for all your families, church as well. It's very good to see how the God respond our prayers. Amém. Amém. Acabou? Já quer sentar? Ok. Tem uma palavra em Filipenses I have one word in Philippians. que diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. It is, I give thanks for the Lord always when I talk about you, pray about you, yours. Então, todas as vezes que nós no Brasil lembramos de vocês, nós oramos. Always when we remember you in Brazil, we pray for everyone. Então, pode ter certeza que nós, lá do Brasil, a 10.000 quilômetros, estamos orando por And vocês. you need to be sure, and we are 10,000 miles from here, we are praying for everyone. E eu creio que vocês têm orado por nós também. And we believe you are praying for us as well. E é bom saber que nós pertencemos a uma família maior. It is very, very important to know we belong for one more, the big family of the kingdom. A linguagem, o idioma é diferente, The language is completely different, mas a linguagem de amor, ela é universal e ela atinge todos nós. but the love's language is the universal language. E todos nós nos entendemos. Everybody understand each other. E isso é bom. This is very good. Você crê assim? Do you believe that? Amém? Amen? Amém. Ok. Eu quero falar um pouco, quero dar notícias da Raiz, a igreja a qual nós servimos. Would you like to talk a little bit about our church? Esse ano foi um ano bastante produtivo This was a very great year, e Deus tem agido com o seu Santo Espírito. and God are doing a lot with your Holy Spirit. Então nós queremos fazer uma apresentação breve de tudo o que está acontecendo lá, So I would like to share one presentation about what's going on there. para motivar vocês a orar. Give to you a motivation to pray. Essa é a minha família, This is my family, a família mais linda de Piracicaba. the very beautiful family from Piracicaba. Não tem outra mais bonita. I have no one more beautiful like my family. Nem queiram procurar. You no need to looking for. Meu filho, My son, meu netinho, my grandson, minha filha Letícia, que alguns de vocês conhecem, my daughter, a minha nora my wife's son, e a minha esposa que vocês my viram. wife. Todos nós servimos a igreja Everybody working at the church em ministérios diferentes, in different places, mas different servimos ways, a igreja. but we are there in the church work together. Meu filho é baterista, My work is a drummer. My minha, son is drummer. e minha nora canta no louvor, His wife is a singer. junto com a Cinda. With a Cinda, E my wife. Cinda tem outros ministérios, They work with another ministries in the church as well. mas o principal é o louvor. The principal is a worship.
E minha filha cuida da mídia. And my daughter, be careful with the media of the church. E meu netinho, ele vai para os children, para os And my pequenininhos. grandson, just with the kids service. Então é a família que serve ao Senhor. Próxima. Essa aqui é uma foto na nossa nave da igreja, onde terminamos de fazer a construção. This is a picture from inside of our new building. Então, muitas pessoas têm se achegado à igreja. So a lot of people start to come in our church. Então, tudo que nós estamos assim fazendo é dando uma estrutura melhor para que o povo possa estar conosco. Everything what we are doing now is to try to give a more comfortable place for the people. Estamos assim pensando que logo o lugar vai ser pequeno. We are thinking that place is going to be small, but this is good. Então, ore por isso. So pray about that. Então, a igreja tem assim sido tocada pelo Espírito a servir ao Senhor. So the church, the God has touched the church to serve by the Holy Spirit. Segunda, outra imagem. Aqui são os ares que a gente colocou no ambiente, um ar-condicionado que a gente colocou no ambiente. This is a central air conditioner. We put there. Se alguém quer sentir calor, vá ao Brasil. Because if you want to feel in very hot weather, you need to be there. Para nós estava muito difícil a gente cultuar a Deus no espaço. For us, that place was very hot. It's hard to serve, to do one worship because it was very hot inside of the building. As pessoas estavam até passando mal. Some people feeling bad because it was very hot. Então, os recursos que nos foram enviados, nós pegamos e colocamos ar na So the igreja. donation then we received, we buy air conditioner. Então, isso ajudou-nos bastante. So this has helped us a lot. Então, muito obrigado. So thank you very much. Nós temos um projeto que funciona na igreja, implantamos na igreja. We have one specific project and we use the church building. A nossa igreja ela tem uma visão Our church have a vision, de trabalhar com programas esportivos, work through sports program. onde nós trabalhamos com crianças, jovens, adolescentes e pessoas idosas. Where we work with every age in the beginning of the young people, youngest youth, adults and old people as well. Esse é dos projetos que funciona lá de jiu-jitsu. This is a jiu-jitsu project inside of the building. Então, tem as crianças, tem alguns jovens e adolescentes For ali. every age. Nós começamos com apenas 4. We started with only 4 people, Hoje nós temos 2 turmas. and today we have 2 different. E essas turmas são de pessoas que não conhecem a Jesus. And 2 different groups, and that groups, they don't know about Jesus yet. Então nós aproveitamos esse momento para que Jesus seja anunciado. So we are enjoy this moment to preach the gospel as well. Então tem jovens e famílias que estão se achegando à igreja através desse projeto que nós temos. So we are receiving a lot of families. They come to the church through this project. Então, um lema que se tem na igreja, um momento que às vezes nós falamos na igreja é que não mexa com ninguém do jiu-jitsu. So one thing we talk in the church: don't do nothing with the jiu-jitsu team. É perigoso. It's danger. Mas Deus tem agido na vida dessas pessoas e elas têm se achegado. Yeah, but God is touched their hearts and they are coming to the church as well. O meu filho é um dos líderes, My son is one of the teachers of the jiu-jitsu. é professor de jiu-jitsu. Próxima imagem. Next one. Ok. Essa é uma imagem daquilo que nós estamos sonhando para o futuro, This is an image we are dream for the future. onde nós vamos trazer mais projetos esportivos para dentro da igreja. Where we try to bring more sports projects to the church. Então,
uma quadra poliesportiva. This is a polysportive area. Ela será o encontro para louvar, para adorar a Deus. This is going to be a place to worship, to meeting people. E logo após esses encontros, nós tiramos tudo e faz-se o momento esportivo. And after Project. that, after worship, and we going to start and offer the sports projects. Quando nós falamos lá em Piracicaba que a igreja irá funcionar dentro de uma quadra poliesportiva, isso é um espanto para as pessoas. When we talk there in our city, the church going to work through one space like that. This is like you are crazy. Nobody can believe it. Eles falam, não, isso não é possível. So this is not possible. Igreja tem que ser um espaço só de igreja. Church needs to be just that building for work like church. Aí eu digo, não, igreja é pessoas. And I told always, the church is people. Quando sairmos todos daqui, When everybody get out of this place, isso aqui será apenas um prédio. will be just a building. Quando nos ajuntamos todos aqui, When everybody come here on the same place, isso é a igreja do Senhor. this is the church of the God. Então, quando dizemos isso no Brasil, So when we talk about that in Brazil, isso causa uma certa confusão. it's a little bit confused. E eles querem ver sobre isso. They want to see more about that. Quer saber, né? They want to know more about that. É. E aí eles vêm até nós para perguntar sobre o que nós pretendemos. So they come to us to try to understand what we have for the future through this project. E com isso nós vamos aumentando a família dos céus. And through that, the God's family is growing. Vamos cuidando de crianças, jovens, adolescentes, todos. We are taking care about with everything, the young people, adult and old people. E o Espírito Santo vai agindo no coração dessas And the Holy pessoas. Spirit will touch of the heart of these people. E elas vêm com a ideia de praticar esportes. And they come with idea just with practical sports. E aí nós entramos com a palavra, But we start to preach of the word of the God, com o evangelho de Jesus. the gospel of Jesus. E a pessoa acaba se tornando um filho de Deus. And the people start to become a Christian. Isso é glorioso. This is a glorious of the God. Isso é bênção. This is blessful. Amém? Amen? Você pode orar por isso. You can pray about that always. Amém? Amen? Então, você se compromete a orar por nós no Brasil? Can you pray for us always in Brazil? Ore por Piracicaba, Pray for Piracicaba. para que Deus aumente a família. For the gods grow our church. Talvez vocês não vão conhecer todas as pessoas da família da igreja. Maybe you don't know all the members of the church, of the members of the family there. Mas quando estivermos lá na glória, But when we be with the God in the glory, o Senhor Jesus vai apresentar vocês. Jesus will present to you everyone. E vai dizer, ó, aqui tem uma pessoa a qual você orou lá no Brasil. And this is one of the people you pray before. And Conheça agora. know now, E que vocês vão viver uma boa eternidade because aqui. we will believe in one good eternity together. Amém. Amen. Podemos orar? Can we pray? Ok, please. Ah, ok. I have one more picture. Tem? Não passei. Não. Ela a Cinda está falando, me lembrando de um vídeo, mas eu não enviei. On video. He forgot to send a video. Para mostrar a igreja, eu não enviei. Ah, desculpa. Okay, he will share. Pastor will share the video with everyone after. Ok. Eu gostaria de orar para que nós pudéssemos ouvir um pouco a palavra de Deus. I would like to pray talk about the words of the God first of all. Santo Espírito, no nome Holy de Spirit, in Jesus, Jesus' name, que o Senhor nos leve a tua palavra. may you bring your word. Nós queremos ouvir a tua I palavra. want to listen your words. A sua voz é inconfundível. Your voice, A sua voz não é estranha. your voice is not a stranger. Nós somos ovelha, We are your lamb, ovelha do Senhor. lamb of the God. E somos dirigidos We are driving through us para o centro da tua vontade. of the center of your will. Queremos que o Senhor agora faça algo diferente We want to do something different para todos que estão aqui. for everyone here. E que essa palavra
And this word toque aos corações. touch our hearts. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Amém. Nós podemos ler a palavra de Deus. Hey, can you read the word of the God? Está em Atos, Acts chapter 16. 60. Yeah. I forgot my glasses. Atos 16, do 6 ao 10. Acts 16, verse 6 to 10. E essa mensagem, ela tem por tema This message have one specific content. uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. A church guided by the Holy Spirit. Quais são as características de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo? What's the characteristic of the church guided by the Holy Spirit? Como vive essa igreja? How this church is life? Como essa igreja ela é conduzida? How the Holy Spirit guides this church? Quando o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, When Jesus said the door of the heaven don't go more strong than the church, como seria essa igreja que nem o inferno consegue pará-la? how is work this church? And no one can stop it. E hoje nós estamos aqui para mostrar um pouco dessa igreja. And today we are here to let you know a little bit about this church. E quando nós lemos aqui Atos, And when we read this chapter in Acts, nós vamos perceber algumas características dessa igreja. we're going to check a little characteristic of this church. E essa igreja de Atos, ela é muito simbolizada pela vida do apóstolo Paulo. And this church of Acts is like Paul's life. Porque o apóstolo era dirigido pelo Espírito. Because Paul was driving by Holy Spirit, was guided by Holy Spirit. E o Espírito Santo estava disposto a usar Paulo como ferramenta. And the Holy Spirit used Paul like an instrument of the God. Uma ferramenta que conseguiria alcançar povos e nações. One instrument to go for all the nations. E o texto vai dizer que, no verso 16:6, que vai dizer, passando pela Frígia. And the verse 6 starts to Paul and companions traveling throughout of the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in this province of Asia. Ok. Nós percebemos nesse texto aqui que Paulo ele está com a vontade de anunciar o evangelho para a Ásia. And we know about this text, this specific text. The wills of Paul is to share the gospel in Asia. Seria hoje a Turquia. This is a Turkish place today area. Era uma vontade boa. It was a very good will. É uma vontade que se nós estivéssemos naqueles dias, It's the same will, if you have the same will that time. nós estaríamos motivando Paulo a fazer aquilo. We are together with Paul, we're giving motivation to do that. Nós íamos todos juntos dizer, Paulo, vá, faça isso, que isso é bom. Everybody will agree with Paul. Do it. This is a good will. Quantos de nós às vezes temos essas boas vontades? How many people in our here have the same will, good wills? Não são vontades ruins. Not bad wills, it's good wills. Não são vontades que nós dizemos assim, não faça, porque não são boas. It's not good, bad wills when someone can say, no, don't do that. This is not so good. Mas são vontades que nós dizemos, faça, é muito bom isso é para Deus. This is a very good will. Do it. This is for God. Mas But nós não podemos esquecer we can que quem dirige as pessoas, a igreja do Senhor, os homens de Deus, as mulheres de Deus, é o Espírito Santo. can't forget who can drive the people in the church is the Holy Spirit. Uma igreja cheia do Espírito Santo One church with the
who is the full of the Holy Spirit. elas têm que estar dispostas a ouvir o que o Espírito Santo quer falar. Everyone need to everyone need to E o, want to listen the will of the Holy Spirit. e o Espírito Santo vem a Paulo e diz: And the Holy Spirit come through the Paul and say, não, no, eu não quero que você vá para aquela direção. I don't want to see you there through that direction. Mas Paulo poderia questionar. But Paul, could you question the Holy Spirit? Question the Holy Spirit. Nós também às vezes questionamos, não é? Sometimes we ask the God. Não é verdade? It's not true. E Paulo talvez chega ao Espírito Santo e diz: não, mas existem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. And maybe Paul said to the Holy Spirit, oh, we have a lot of people, they need to listen your gospel. Mas o Espírito Santo, eu sei, But the Holy Spirit told you, mas eu tenho uma outra direção. I have another direction for you. Mas e aquela direção, aquele plano? But that's plan, that direction, my plan Esquece. for God. Agora é o meu plano. Now is my plan. Agora sou eu que quero que você faça. Now it's what I want you do. Quando o Espírito Santo está agindo, When the Holy Spirit are doing, não é a nossa vontade, it's not our will, mas é a vontade de Deus. but it's the will of the God. Quando Deus está nos dirigindo, When God are guiding us, é a vontade dele it's His will e não a nossa. and not our will. Nosso exemplo maior, o Senhor Jesus Cristo. Our very great example is Jesus Christ. Ele disse: não é a minha vontade, Pai, Father, don't do my will, but your will. mas a sua vontade. But your will. Nós cantamos aqui. We sing that song here. A vontade dele nos céus The will of the God in the heaven e na terra. and on the earth. O Espírito Santo está falando exatamente isso para Paulo. The Holy Spirit are told about that with the Paul. Nessa manhã, Deus está falando a todos nós aqui. This morning, God are talk with everyone here. É a vontade dele, It's His will. não é a vontade nossa, It's not our will. é a vontade dele. It's His will. Parece que essa história causa uma certa confusão. Could be a little bit confusion. Nós poderíamos dizer que Paulo poderia ter ficado confuso com a situação. Maybe could you understand Paul? Could be a little bit confusion. Mas não é isso que nós vemos. But it's not what we are checking. What we see here. Podemos ler mais um pouco o texto. We can read a little bit more. Verse 7. When they come to the border of Mysia, they try to enter in Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Pode seguir. I have just a second. Só tenho 7. Ok, mas pode ler o oitavo, por I favor. forgot my glasses. 9. Ixi. Oh, this is Portuguese. Could Okay. you read for me? Ok. So passing by Mysia, they went down to Troas, and a vision appeared to Paul in the night. A man from Macedonia was standing there, urging them and saying, "Come over to Macedonia and help us." Bem, obrigado. Nós agora entramos numa outra fase. Now we are enter in another phase. Paulo consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Paulo can listen the Holy Spirit voice. E como o Espírito Santo se manifesta a vontade dele para Paulo. And how is the manifestation of the will of the Holy Spirit to Paul? Em algo surreal. In something supernatural. Provavelmente Paulo estava orando. Probably Paul was praying. E algo que podemos aprender aqui. And what we learned here, quando as coisas não são bem claras a nós. When something is not clear for us, quando nós não sabemos o que deve prevalecer, se é a vontade que nós estamos tendo ou se é a vontade de Deus. And when we can understand what we need to do is our will or the will of the God.
O que devemos fazer? What we can do? Orar, Pray. buscar uma resposta. Looking for an answer. Porque lembre-se, Because remember, somos dirigidos pelo Espírito. we are guided by Spirit. E Paulo, buscando essa resposta, And Paul looking for this answer. algo espetacular acontece numa noite. Some supernatural happened in one evening. Sim, um homem See, one man aparece desesperado arrived with very shocked e clama: and claim, Paulo, Paul, passe a Macedônia, come to the Macedon. venha nos ajudar, Come to help us. venha nos ajudar. Come and help us. Nesse momento, And at this moment, Paulo tem a resposta que ele tanto procurava, Paul have the answer he was looking for. depois dele ter ouvido um não. After he listened one no, Agora ele tem um sim, now he have yes. agora ele tem uma direção, Now he have one direction. agora ele tem uma missão Now he have one mission para cumprir. to do it. Olha que bom. Look how it's good. Aquilo que parecia confuso, Everything what was confused before, agora ele já tem algo sólido para ele pisar. now is very clean. Algo para ele realmente ter motivos para levantar cedo e dizer: estou fazendo a vontade de Deus. Now he understands it's very clean to do the will of the God. He received the direction of the God. Quando você estiver em situações parecidas, When you are in the same situation, lembre-se, remember o melhor caminho, the best way, a melhor direção the best direction é orar is pray e pedir and ask para que o Espírito Santo revele, for the Holy Spirit to give you revelation, para que o Espírito Santo mostre. for the Holy Spirit to show you. Uma igreja cheia do Espírito Santo One church with a full of the Holy Spirit presence. depois de ouvir tudo isto After listening everything about that da parte de Deus, from God, ela precisa tomar algumas you decisões. need to make one decision. E a primeira decisão And the first decision é estar disponível. is to be available. Se estamos disponíveis, If we are available, então vamos cumprir a missão. so we will do this mission. Mas às vezes você pode falar: But sometimes you can say, eu tenho muitas coisas a fazer. I have a lot of things to do. Eu tenho trabalho, I have my job, eu tenho a minha carreira, I have my career, eu tenho a minha família, my family, eu tenho meus negócios. I have my business. E isso não é estar disponível. This is not to be allowed. Deus não conta com essa situação nas nossas vidas. For God, it doesn't matter if this one in our lives. Nós temos que achar na agenda We need to follow space in our agenda, um momento, one moment, um tempo one time, para fazermos a vontade de to Deus. do the will of the God. Você está disponível? Are you available? Há muito tempo atrás, Many years ago, Deus nos chamou, God called us fez essa pergunta: and did this question for me. Carlos e Cinda, vocês estão disponíveis? Carlos, are you available? E eu tive que voltar para a minha agenda, And I come back to my agenda, para os meus planos, for my plans, meus sonhos, my dreams, dar uma olhada em tudo look in everything, e responder ao Senhor and respond to the God com sinceridade. with transparency. Naquela noite, That night, eu e Cinda choramos, my wife and I, we was crying, porque nós tínhamos uns planos bons, umas vontades boas, because our wills and our plans that time was very good. mas nós queríamos cumprir a vontade de Deus. But we prefer to do the will of the God. E para cumprir a vontade de Deus, tínhamos que estar And disponíveis, to do the will of the God, we need to be available tão somente para o nosso Senhor. only in the presence of our God. Não é fácil, It's not so easy.
Nessa manhã, Deus está falando para você, não é fácil. In this morning, God had told you it's not easy. Nunca será fácil. Never will be easy. Você deixar carreira, You left everything, deixar sonhos, left dreams, career, deixar situações que vão ficar atrás de você left the situation's going to be behind you para fazer a boa, to do the good, perfeita perfect, e agradável and thanks vontade will of the God, do Santo Espírito. the Holy Spirit. A pergunta continua: The question keeping, você está disponível? are you available? A igreja precisa estar disponível The church need to be available para olhar para o mundo to look to the word e saber que existem pessoas and do to, outro lado do mundo, and to know we have people another side of the world, do outro lado da rua da sua casa, another side of the world in front of your house, do outro lado do seu bairro, another place in your city, da sua cidade, que está clamando, who is? clamando, They are clan. venha nos ajudar. Come and help us, please. E você pode, And you can, mas precisa estar but disponível. you need to be available. O Espírito Santo nos incomoda, The Holy Spirit touching us, não só estar disponível, not only to be available, mas também ter o ouvido sensível à voz dele. but to listen and be sensible in His Existem, voice. existem muitas vozes no mundo. Existing so many voices in the world. Tem a voz do primeiro-ministro da Have the Inglaterra, prime minister voice, tem a voz dos grandes líderes mundiais, have the big, great leaders worldwide, tem a voz dos nossos amigos, the voices of our friends, mas precisamos ouvir e saber ouvir but we need to listen and know how can we listen. a voz única, The unique voice, inconfundível uncomfortable, do Santo of the Espírito. Holy Spirit. O Senhor Jesus, Jesus, Lord, ele nos falou: He told us, as minhas ovelhas, my lambs, elas ouvem a minha voz they hearing my voice e seguem-me. and follow me. Nós precisamos We need discernir to understand qual é a voz which voice do Espírito of Santo. the Holy Spirit is. Se nós ouvimos a voz do Espírito Santo, If we listen the Spirit voice, nós então so we conseguimos seguir, can follow this voice, porque somos ovelhas. because we are a lamb. Não é um gato, We are not a cat. não é um cachorro, We are not a dog, mas uma ovelha. but we are a lamb. Ovelha Lamb, se submete ao pastor. walking through the submission of the pastor. Ouve a voz do pastor Listen the pastor's voice e segue a and direção. follow pastors. Uma igreja dirigida pelo One Espírito. church guided by the Holy Spirit, Ouve a voz listen the voice e segue a voz do bom pastor. and follow the voice of the good pastor. Qual é o caminho? What's the way? O Espírito Santo nos falará. For the Holy Spirit told us, Só segue. just follow us. Só se deixe levar. Just leave the Spirit guide us. Quando nós ouvimos de Jesus, When we listen by Jesus, nós precisamos agora we need now estarmos disponíveis to be available a obedecer. to walk in obedience. Esse tempo moderno In this, at this modern time, é um tempo que as pessoas não querem obedecer. this is a time where the people can walk through the obedience. Todos têm a sua vontade. Everybody have their own will. Todos querem impor as suas razões e os seus motivos. Everybody can put their own reason and their own motivation. Quando você chega para uma criança When you talk with the kids e você tira um brinquedo dela, and you take something from there,
ela já olha para você e diz: não! And the kids look at you and say, no, É assim o mundo que nós estamos vivendo. this is like the world we are living now. Mas But- não serve Doesn't work para seguir a Deus to follow God. pessoas People, que não estejam dispostas they are not available a se ajoelhar, to come a se render and to surrender in the God e dizer: and say, fui vencido. I was winner. É a sua vontade. This is your will, God. Eu vou obedecer. I will be walking in obedience. Tem um ditado no Brasil We have something in Brazil, specific types. que diz: They say, quando Deus pede para você sentar, when the God asks you to sit, não procure cadeira. don't look for the chairs. É forte isso. Strong it. Dá uma sensação ruim, This is we feeling bad porque você pode sentar e pode ser que não because tenha we nada. can have a seat and no chairs there. Mas se você é obediente, But if you are obedient, Deus mandou sentar, God just say, não vou, sit down. não vou me procurar cadeira. We don't need to look for the chairs. Vou apenas sentar. We just go just and sit. Você está disponível a Are you obedecer? available to do it? Não é fácil. This is not so easy. Os apóstolos The apostles foram obedientes was obedient. e o que receberam? And what they received, Com espada na killed, crucificação, crucifixion, apedrejamento. storm. Obediência pode nos levar a situações difíceis, Obedience could bring us in difficult situations porque você sempre vai pensar: because you always will think, qual é a vontade de Deus? what's the will of the God? Finalizando, Or finish, quando nós obedecemos ao Espírito Santo, when you walk in obedience to the Holy Spirit, nós olhamos para o texto que nós lemos, we are looking for the text we read it before. é a certeza This is a sure que a missão será the cumprida. mission will be do. Paulo inicia uma nova era no ministério dele. Paul teaches a new area about the ministry. Ele abre as portas para a Europa, He opened the doors for Europe, para que a Europa pudesse receber o for evangelho. the Europe to be open to receive the gospel. Quando nós obedecemos a Deus, When we walk in obedience of the God, for the God, quando você obedecer a Deus, when you walk in obedience in God, pode ter certeza you need to be sure que a missão será cumprida. the mission will be read. A obediência de Paulo, The obedience of the Paul, a obediência dessa igreja, the obedience of this church, de todos nós, everyone, é a certeza it is assured. que muitos frutos, So many fruits, muitas famílias many families será alcançada will be saved pelo evangelho. through the gospel. A obediência dessa igreja aqui, The onde nós obedience estamos, of this church here, é a certeza this is assured de que a missão continuará no Brasil, of the mission will continue in Brazil. que a missão continuará na Europa, The mission will continue in Europe. que a missão continuará no mundo And the mission will continue the world wild. e a missão será executada The mission will be executed. fielmente We're sure por gente for people, through people, fracas weak, em muitos momentos, in very moments weak, mas de uma fé gigante, but with a strong faith, de um amor gigante, with a very big love, de gente que ama Jesus, with people, through people who love Jesus, de gente que ama a sua palavra. people, through people who loves your words. Não tem dia, Have no day, não tem canseira, nobody's tired. não tem noite, Evening, não tem dia. day, Todos os momentos every moment, é o momento it's a moment para cumprir a missão, to do the mission, para levar Jesus, to bring Jesus, para deixar o Santo Espírito to usar, leave the Holy Spirit to use us,
para que famílias na terra sejam alcançadas. for many families become a Christian. Paulo chega na Macedônia Paul arrived in Macedonia, e logo ele encontra umas mulheres. and he finds some women there. E as mulheres estavam ali trabalhando. And that woman was working there. Paulo chega e diz: vamos orar. Paul just arrived and say, let's pray. E depois da oração, And after they pray, Paulo prega o evangelho. Paul preached the gospel. E depois da pregação, And after he's preached, ele diz: quem quer Jesus? he asked everyone, who would like to receive Jesus? Uma mulher, Just one woman, empresária, a businesswoman. levanta as mãos Stand up the hands e diz: eu quero. and say, I want. E a Bíblia nos diz And the Bible say, que ela she e toda a sua casa in all of her house receberam a Jesus received that Jesus e foram salvos. and was saved. Quando chegarmos na glória, When we arrived in of the glory, eu quero conhecer Lídia I would like to know Lydia. e quero saber da história de Lídia. I would like to know more about Lydia's history. E quantas pessoas Lídia levou a Jesus And depois how de many Paulo? people Lydia bring that people for Jesus. Passaremos um bom tempo ouvindo. We're going to be there together and for many hours listen. Eu quero ouvir a sua I história, would like to know about your history porque eu sei que a sua história está sendo escrita, because I know your history is keeping writing porque você tem levado pessoas. because a you are Jesus. bring people for Jesus. Cumpra a missão, Do this mission. cumpra a missão. Do this mission. Uma igreja dirigida One church guided é uma igreja is a church disponível para servir, available to serve, disponível a ouvir, available to listen, disponível a obedecer available to be obedient e pronta and ready para cumprir a missão. to do this mission. Podemos orar? Can you pray? Ore pelo Brasil. Pray for the Brazil. Ore pela igreja Raízes no Brasil. Pray for the Raízes Church in Brazil. Ore por nós. Pray for us. Nós temos sede de pregar o evangelho. We want to preach of the gospel a lot. Temos sede de alcançar famílias. We want to bring more families for the church. Não importa a Doesn't nacionalidade. matter the nationality. O que importa What's matter é obedecer, is to be obedient. é ouvir It's listen a voz do Senhor. the voice of the God. Vamos colocar de pé. Let's come stand up, please. O Espírito Santo, The Holy Spirit ele está aqui chamando. is here, call you. Ele está aqui convocando He's call you, pessoas. people. Eu não conheço a sua história. I don't know your history. Eu não conheço as suas I dificuldades, don't know your difficulties, suas your limitações, limitation. mas o Espírito Santo But the conhece. Holy Spirit know. O Espírito Santo está convocando. The Holy Spirit are giving one convocation. Nessa conferência, In this at this conference, a temática era multiplicação. they was talk about multiplication. Foram vários momentos falando sobre a multiplicação. Was very strong moment and they was talk about the multiplication. Você pode fazer parte disso. You can be part of this. Não é algo exclusivo só a mim ou ao pastor Dave, This is not one exclusive thing to me and Pastor David do. mas é algo que diz respeito a todos nós. This is something and everyone can get involved. Você pode orar mais. Can you pray more? Você pode falar mais para as pessoas. Can you speak more about Jesus to the people? Você pode se colocar na missão. You can be available to this mission. Deixa o Espírito Santo falar. Leave the Holy Spirit to talk and touch you. Deixa o Espírito Santo tocar ao seu Leave coração. the Holy Spirit touch your heart. Deixa o Espírito Santo revelar o amor de Jesus. Leave the Holy Spirit to give to you a revelation of the Lord. Deixa o Espírito Santo cuidar de você. Give the Holy Spirit to take care of you.
Deixa o Espírito Santo. Leave the Holy Spirit. Saia daqui, mas tenha a certeza de que Ele quer dirigir você. When you get out of this place, have assured the Holy Spirit will want to guide you. Isso é possível. This is possible. Isso não é uma This filosofia. is not a philosophy. Isso não é algo que nós This inventamos. is nothing we are inventing, Mas isso é real. but this is real. É prático. This is practical. Você pode ter isso. You can receive it. Deixa o Espírito Santo agir. Leave the Holy Spirit to do through you. Eu gostaria que você I would like to, pudesse orar. you can pray. E você pudesse dizer, venha Espírito And Santo. if you can say, come, Holy Spirit. Venha como vieste a vida de Paulo, Come like you come through Paul's life. de João, John, Pedro. Peter. Venha Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Venha como no dia de Pentecostes. Come like the Pentecostes days. Mas venha encher-me. But come and fill me. Venha mudar. Change my life. Venha me impulsionar. Come and push me. Venha Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Pai, no nome de Jesus. Dad, in Jesus' name. Senhor, venha visitar essa igreja. Lord, come and visit this church. Venha incendiar essa Come and put a igreja. fire on this church. Venha derramar dos teus dons. Give it your anointing. Venha Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Venha Espírito Come, Santo. Holy Spirit. Amém. Amém. Amém.